Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto que tá super em alta, o decreto dos plásticos. Você já ouviu falar sobre o decreto? Sabe o que ele traz pra gente? Então vem comigo que eu vou te contar. O decreto dos plásticos é um decreto que vem para regulamentar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Sim, aquela política lançada lá em 2010. E eu vou contar para você esse histórico para que fique bem claro quais que foram os passos executados até a gente chegar nesse decreto. Então vamos lá. Dando um passo para trás, lá em 2010 tivemos o lançamento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, uma política extremamente importante para a regulamentação da gestão de resíduos sólidos no Brasil. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela instituiu o CNIR, que hoje é a gestão dos resíduos sólidos no Brasil, além de trazer a hierarquia dos resíduos, que classifica como cada resíduo deve ser tratado, e também trazer o conceito de logística reversa. Ponto extremamente importante para a gente entender os próximos passos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é uma lei qualitativa, ou seja, ela traz o que é cada termo, como cada termo está incorporado dentro das nossas gestões, porém ela não traz a forma de estruturar e nem o quantitativo associado ao tema. Então, os decretos posteriores, eles vão trazer a forma de estruturação e o quantitativo necessário a ser cumprido. Então, seguindo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em 2023, 13 anos após o lançamento da PNRS, tivemos o lançamento do decreto 11.413. E o que diz o decreto 11.413? Ele vem para trazer as formas de estruturação da logística reversa. Como comprovar a logística reversa nas nossas cadeias? E para isso, ele traz 3 mecanismos principais. O primeiro dele é o certificado de crédito de reciclagem e logística reversa. O segundo é o certificado de estruturação e reciclagem. E o terceiro é o crédito de massa futura. E o que diferencia todos esses mecanismos? O certificado de crédito de reciclagem e logística reversa, ele tem como base a massa efetivamente reciclada. É o modelo mais tradicional. Então, ele leva em consideração a massa que foi coletada para reciclagem, a massa que saiu do processo de reciclagem e a massa que entrou para a produção de embalagens. Então, ele certifica a cadeia como um todo através de notas fiscais. O lastro desse certificado de crédito é a nota fiscal de cada etapa do processo. Já o certificado de estruturação de reciclagem, ele é um crédito que tem como base a massa de entrada para a recicladora. O lastro dele é no processo de reciclagem. Ele vem para fomentar principalmente as cadeias de reciclagem e exige parceria com cooperativas, catadores. Ele traz uma robustez maior na cadeia de início da reciclagem. O certificado de massa futura, ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, eu invisto numa recicladora. Antes dela gerar um output real de produto, eu pego esse volume que é esperado de geração e gero um crédito para ele, o que me dá mais recursos para investir nesse processo de estruturação da recicladora. Então, ele é um crédito que tem um lastro futuro. Então, é um pouquinho diferente dos dois anteriores. Mas o que tudo isso significa? Esses mecanismos, eles permitem garantir a rastreabilidade da logística reversa. E isso é importante para o passo seguinte, que é o decreto 12.688. O decreto 12.688, ele é o decreto quantitativo. Ele traz quantitativamente quanto da embalagem de plástico precisa ter o processo de logística reversa e também traz o conteúdo reciclado. Assim como o plástico, outros materiais também estão tendo os seus decretos desenvolvidos, como, por exemplo, o alumínio e o papel. O vidro, assim como o plástico, já possui um decreto vigente. O decreto 12.688, ele vem, então, como uma forma de determinar o uso de conteúdo reciclado nas embalagens plásticas e a logística reversa obrigatória. Qual é a abrangência desse decreto? O decreto, ele abrange fornecedores de embalagens, fornecedores de produtos em embalagens plásticas, comerciantes, distribuidores, importadores e os próprios consumidores. Disso, ele abrange todas as embalagens plásticas, sejam elas primárias, secundárias, terciárias e também as embalagens ou plásticos equiparáveis. O que significa? Embalagens primárias são aquelas que a gente consome o nosso produto. Então, por exemplo, uma garrafa PET é uma embalagem primária.
um pacote de salgadinho é uma embalagem primária. A embalagem secundária é aquela que vai envolver a minha embalagem primária. Pode ser, por exemplo, o fardinho. Sabe aquele plástico que envolve as suas latinhas? É uma embalagem secundária. A embalagem terciária é o stretch que envolve todo o pallet. Então é um plástico filme normalmente que vai envolvendo a carga completa. Todos esses produtos, todas essas embalagens são abrangidas pelo decreto. O decreto tem a exceção das embalagens plásticas para contato com alimento não regulamentadas pela Anvisa. Então, quando a gente pega, por exemplo, o pacote de salgadinho, não existe uma resina aprovada pela Anvisa com conteúdo reciclado para a produção desse tipo de material. Na verdade, existe a reciclagem avançada, porém ela não é considerada no decreto até o presente momento. Então, ela fica excluída do decreto e fica dentro do decreto apenas o PET para contato com alimento que possui a regulamentação, além das embalagens secundárias e terciárias. Aí todo stretch, shrink entram nesse processo também. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma garrafa PET, um fardinho de garrafa PET, o stretch utilizado para envolver o pallet, ele precisa do conteúdo reciclado, o shrink precisa do conteúdo reciclado, o rótulo precisa do conteúdo reciclado, a tampa não tem resina aprovada para contato com o alimento, então ela não precisa do conteúdo reciclado. A própria garrafa, a embalagem PET, precisa do conteúdo reciclado. E então temos um sistema como um todo com conteúdo reciclado onde é permitido, sem conteúdo reciclado onde não existe a permissão. Então, o decreto, ele abrange todos os tipos de embalagem, além dos plásticos equiparáveis, que ainda não está claro qual é exatamente esse material, mas ele é definido como a fração seca do aterro sanitário, ou seja, todo o plástico que está no aterro sanitário. Então, é necessário um detalhamento maior do que é o plástico equiparável nos próximos passos do decreto. Mas vamos lá, com relação às metas, o que o decreto define? Então, o decreto define que é obrigatório, a partir de 2026, o uso de 22% de conteúdo reciclado nas embalagens que eu citei, então primárias, secundárias e terciárias. Além disso, existe também a obrigatoriedade de 32% de logística reversa dessas mesmas embalagens. Mesmo aquelas que não têm aprovação para contato com o alimento, entram no sistema de logística reversa. Então, a gente tem a obrigatoriedade separada de conteúdo reciclado e logística reversa. E para isso, é necessário que você avalie na sua empresa qual é a massa total de plásticos que você consome e qual é a necessidade de conteúdo reciclado e logística reversa em cada frente. Muitas dúvidas ao redor desse decreto. A principal delas é: vamos ter conteúdo reciclado disponível para atender todo o mercado? Até o momento, o mercado está se desenvolvendo. Então, obviamente, que com a demanda, o mercado vai correr atrás de atender cada vez mais essa demanda. Então, a gente acredita que sim, existe essa possibilidade hoje. Obviamente que todo conteúdo reciclado tem um custo maior, existe toda uma cadeia a ser sustentada para que a reciclagem aconteça. Então, diferente, por exemplo, do alumínio, onde a reciclagem é uma vantagem competitiva porque reduz os custos, nos plásticos, o plástico virgem é muito mais barato. Então, a reciclagem, ela é um processo de fato para garantir a sustentabilidade ambiental com relação a esse material. Mas financeiramente é necessário um investimento para a utilização do conteúdo reciclado. Então, para as marcas, é necessário se preparar para o incremento de custo, se preparar também para a aplicabilidade, porque o conteúdo reciclado ele tem uma aplicação diferente do conteúdo virgem. Então, é necessário, muitas vezes, um pequeno ajuste de maquinário, velocidade de máquina, para que se processe esse material. Por isso que é recomendado que você já inicie os testes com o conteúdo reciclado. Ainda que o processo esteja em andamento, é necessário que os testes iniciem, porque a obrigatoriedade já está aí. E quem não cumpriu o decreto, o que acontece? O decreto, ele prevê multas com base nas regulamentações ambientais. Então, vai existir uma integração entre IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, para fiscalização dessas metas, e o não cumprimento resulta em multas ambientais que podem variar de 5 mil a 50 milhões e também perda de licença operacional e até mesmo prisão dos envolvidos. Então, são sanções bastante rígidas. Além disso, é importante estar atento que para o modelo de logística reversa, você pode atuar tanto no modelo individual, ou seja, a sua própria empresa
fazer a logística reversa, ter a verificação do verificador independente, ou você pode participar de um modelo coletivo. O esperado é que todos participem de modelos coletivos, que são modelos mais simplificados. No modelo coletivo, a gente vai ter uma empresa, uma entidade gestora, que vai fazer a gestão dos materiais de diversas empresas e vai entregar os certificados e créditos que nós conversamos anteriormente do Decreto 11.413, referente à logística reversa de cada empresa. Então, a entidade gestora fica responsável por essa gestão. Existem muitos tópicos do decreto que ainda não têm clareza 100%. O primeiro deles é com relação a como vai ser feita essa rastreabilidade. Então, esteve em consulta pública até o dia 31 de janeiro a consulta do SysRev, que é o sistema que vai verificar a logística reversa dos materiais e o índice de conteúdo reciclado. Então, o SysRev, ele passou por consulta pública e eu vou gravar um vídeo separado falando exatamente sobre essa consulta pública. Provavelmente será a plataforma oficial onde vai acontecer toda a rastreabilidade. A segunda consulta pública aberta é com relação aos rejeitos de cooperativas. O decreto prevê que as entidades gestoras são responsáveis pelo rejeito da cooperativa. Então, existe um decreto aberto para que se discuta como isso vai ser feito, como vai ser precificado esse rejeito de cooperativa, que fica sob responsabilidade das empresas que estão realizando a logística reversa. E a terceira consulta pública aberta é referente ao índice de reciclabilidade das embalagens, que estava previsto no artigo 43 do decreto. Vou explicar todas essas consultas públicas e seus detalhes em vídeos posteriores que vão sair logo em seguida a esse vídeo. Mas de forma geral, o decreto ele já está vigente. Para o próximo ano, precisaremos entregar ao Ministério do Meio Ambiente os relatórios com todo o desdobramento dessas metas que nos foram solicitadas e as comprovações também, conforme recomendação das consultas que estão em aberto e provavelmente em breve serão publicadas. Então, 2026 é um ano para movimento com relação à economia circular. Por mais que existam incertezas, é necessário um movimento imediato para garantir a adequação a esse novo decreto. A circularidade veio para ficar e é necessário que a gente atue, principalmente como consumidores, garantindo a destinação correta do nosso material para amplificar cada vez mais as cadeias de reciclagem. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui, ou se você já leu o decreto e tiver alguma dúvida também, comenta aqui para a gente discutir juntos e, quem sabe, gerar um próximo vídeo com ainda mais conteúdo para vocês. Muito obrigada!